falando aqui do crime em si. Bom, qual que é o contexto em que surge essa lei? Primeiro, a gente vai falar aqui bastante em revitimização, né? E, lógico, revitimização é quando a gente está falando de vítima, mas a gente vai ver que a lei ela se propõe a proteger não só vítimas de crimes ou supostos crimes, mas também testemunhas de crimes violentos, tá? E aí, de onde que vem essa ideia de revitimização, no primeiro momento? Vem da criminologia. Então, a criminologia, como nós sabemos, ela é uma matéria extrajurídica, é uma matéria de cunho empírico, que analisa o crime, o criminoso, a vítima e o controle social da criminalidade. São, basicamente, os 4 objetos de estudo científico da criminologia que fogem à análise jurídica propriamente dita. Então, a criminologia ela não vai abarcar estudos aí sobre aspectos legais propriamente ditos. O que diz o artigo tal, como é que se interpreta o dispositivo tal. Não é esse o objeto da criminologia, é estudar o fenômeno do crime, mas com viés de ciências, vamos dizer assim, até do ser, e não do dever ser. Né? Não é análise jurídica, filosófica, mas é uma análise já de quais são as estatísticas criminais, como é que se comportam os criminosos. Aí se vale da sociologia criminal, se vale da psicologia criminal, se vale da psiquiatria forense, se vale de outras ciências, numa perspectiva multidisciplinar, para analisar o fenômeno criminal, mas não com o olhar do jurista, por assim dizer. E dentro desses objetos de estudo da criminologia, existe ali o estudo da figura da vítima, né? E nessa ideia da figura da vítima, se fala em graus de vitimização. Então, vitimização primária, quer dizer, a vítima ali de um crime, ela foi assaltada, ela foi ali alvo de uma tentativa de homicídio, ela foi ali vítima de um furto. Aí você tem a vitimização chamada secundária, e é aqui que vai girar o cerne da Lei 14321 de 2022, onde nas instâncias persecutórias, vide polícia, órgãos de produção de provas periciais, o próprio judiciário, o Ministério Público, ela sofre uma nova vitimização. E aí a ideia da revitimização, porque ela vai passar ali por constrangimentos, por intimidações, por vexames, às vezes, por situações aí, às vezes até de possíveis ameaças pelos próprios órgãos que deveriam protegê-la, né? Aí você tem a vitimização terciária, a própria sociedade, o contexto social pode, às vezes, ali estigmatizar, colocar rótulos naquela vítima que venham a prejudicá-la mais ainda do que ela já foi no primeiro e no segundo momento. Então, nesse contexto da criminologia, é que se fala em vitimização e, por conseguinte, em revitimização. Então, feita essa breve análise do âmbito criminológico, de onde vem a ideia da revitimização, a gente vai passar para a análise jurídica. Mas aí eu passo a palavra para o professor Mário, se quiser fazer alguma observação até aqui, professor. Eu acho que é bastante interessante essa classificação que o professor Fabrício trouxe. A vitimização primária é aquela que a gente está acostumado a ouvir, é a vítima do fato ali. Mas esses desdobramentos que podem ocorrer, seja na investigação, seja no processo penal, é algo que pontualmente, de vez em quando, o legislador vai trazendo isso para o nosso sistema jurídico, dizendo, sistema jurídico, vamos tomar mais cuidado com algumas situações da vítima, e creio que tem que ser assim mesmo. Por exemplo, se a gente parar para pensar um pouquinho, os mais experientes vão lembrar disso. Não faz tanto tempo assim, a gente passou a ter a criação de delegacia da mulher. Ou seja, com certeza é uma situação constrangedora a mulher chegar numa delegacia para falar na frente de algumas pessoas, alguns homens, que ela passou por uma situação constrangedora de cunho sexual e contar detalhes do que aconteceu. Então, a ideia foi trazer um ambiente mais acolhedor, um ambiente de mais respeito para aquela vítima. Tratamento, situação envolvendo idosos, situação envolvendo pessoas com necessidades especiais, crianças, ou seja, tratar diferente aquelas pessoas que estão numa situação de uma situação de hipossuficiência ali, em razão da característica do próprio crime em si, principalmente no caso da mulher do crime sexual e principalmente das crianças e idosos, né, em razão da sua hipossuficiência. Aí, sim. Num segundo momento, a gente tem o aprofundamento da Lei Maria da Penha, né, onde a gente busca um tratamento diferenciado, justamente para acautelar aquelas situações mais caras para a vida em família, onde dentro do próprio lar, às vezes, a pessoa
vem passando por uma situação difícil, de difícil prova, e daí passa a ser ter um tratamento diferenciado. E agora, numa história mais recente, o professor Fabrício vai trazendo aí as leis, o histórico, até chegar na nossa 14.321, que principalmente em razão daquele evento lá com a Mariana Ferrer, né? A gente passou a ter um debate público a respeito do que aconteceu naquela audiência. Um pouco distorcido, é verdade, porque foram trechos da audiência, não a audiência toda, então ali às vezes perde um pouco o contexto, mas passou a ser trazida essa preocupação com respeito à testemunha, com respeito à vítima, com respeito ao réu. Já se fala há bastante tempo, né? Porque era a pessoa que primeiro era desrespeitada, às vezes por imputações ríspidas, tratamento desrespeitoso, e não tem que ser assim com ninguém. E agora volta aos olhos para essa situação da vítima, ou eventualmente de informantes, testemunhas.